Pronto. Faz a prece para a gente então, dona Odete, por favor. Senhor, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, vamos deixando as nossas preocupações do dia de lado, vamos nos desligando das nossas atividades cotidianas, para neste momento nos unirmos de mãos dadas em espírito, para formarmos essa corrente de pensamentos voltados para o nosso estudo, para o nosso entendimento, agradecendo as equipes espirituais que nos assessoram nesses momentos em que nós vamos estudar para entendermos o sentido das leis divinas, sobre o bem, sobre o mal, e que esse estudo possa nos reerguer o ânimo, a coragem, e nós tenhamos condições de assimilar esses ensinamentos, a essência desses ensinamentos, para o nosso próprio bem. Agradecemos a todos que estão nos ajudando nesses momentos e que essas nossas energias todas assim reunidas possam levar a todas as pessoas a melhor das nossas vibrações. E que nós possamos aproveitar este momento para ganharmos um pouco mais de discernimento, um pouquinho mais de sabedoria, que é para o nosso próprio bem e para o bem de todos aqueles que convivem conosco. E abençoe cada lar, cada companheiro nosso. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre lei divina, que também é a lei natural, e depois o bem e o mal. A gente está aí na reta final do nosso livro. É interessante a gente ver essa colocação, né? Por que será que eles colocaram no módulo 8 a lei divina ou natural junto com o bem e o mal? Porque, na verdade, essa lei divina é exatamente essa lei moral que precisa estar dentro de nós, ou que está dentro de nós. Só um instantinho, deixa eu só parar de fazer uma coisinha aqui. Que está dentro de nós. Essa lei divina que está dentro de nós, que foi colocada como semente para a nossa vida, como regra de conduta mesmo, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente pensa. E depois a gente vai falar do bem e do mal. Lembrando também que toda vez que a gente faz o mal é um tropeço na nossa caminhada, né? A importância da gente ter essa consciência, nesse despertamento aí de saber o que é certo e o que é errado, para que a gente erre menos. E com isso, a consequência do errar menos é exatamente sofrer menos. Então, começando aqui. Definição e os caracteres da lei natural. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que a gente aprende que tem 3 revelações. A primeira veio de Moisés, que veio falar para a gente aí das leis mais cívicas. Ele tinha leis muito duras para a sociedade, para organizar. Vou pensar aquela bagunça que era
tentar mover todos os judeus. E numa época em que o povo era um povo selvagem, sem educação, sem entendimento. Então, quando a gente olha a lei mosaica, era uma lei muito dura, muito árida. E ele recebe pela sua mediunidade os 10 mandamentos, que, na verdade, não foram escritos por Moisés, foram escritos por Deus, né? Então, foi um fenômeno mediúnico em que ele recebe aí 10 leis morais. Ao mesmo tempo, ele cria essas leis civis para que houvesse uma convivência civilizada entre as pessoas com que ele estava liderando, né? Então, ele veio falar de um Deus único. Depois veio Jesus. Jesus continuou a obra de Moisés e ele fala, eu não vim destruir a lei. O que ele faz, ele coloca uma pitada de amor nessa história toda que Moisés veio trazer. E fala do perdão, porque na época de Moisés ainda era o olho por olho, o dente por dente. De novo, a rigidez, porque ele tinha que colocar um cabresto muito forte nessa população, que era uma população primitiva. Jesus parte e aí chega o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Essa definição está nesse livro chamado Estudos Espíritas, que foi psicografado pelo Divaldo. Então, quando a gente pensa aí nessas 3 revelações, nesses 3 pilares, a gente... Opa, não tá indo aqui. A gente vê que Moisés veio trazer a verdade. Princípios morais básicos. Esses princípios morais estão no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tiver curiosidade de olhar. E esses 10 mandamentos de Moisés, eles falam do relacionamento do homem com Deus, do homem com si próprio e do homem com o próximo, que é muito semelhante ao que a gente vai ver a estrutura das leis morais. Por isso a gente está fazendo essa analogia, mostrando que o Espiritismo não está criando uma coisa completamente diferente daquilo que já vem acontecendo há 5.000 anos, tá? Depois veio Jesus, que é o elemento, o ser mais perfeito que a gente conhece, que a gente veio a conhecer. É guia e modelo para nossa humanidade. E de uma forma mais pura, ele veio mostrar qual é a lei de Deus. Não tem ninguém que a gente conviveu aqui na Terra que deixou um legado tão grande, tão profundo, tão intenso como Jesus, que viveu 33 anos. E, gente, ele pregou 3. Durante 3 anos, esse homem conseguiu mudar a forma como a gente conta os dias do ano. Ele mudou o nosso calendário. Ele modificou a forma como a maior parte do planeta pensa em relação a Deus, a relação de Deus. Quer dizer, agora acho que os muçulmanos, vou pensar, o número é maior, mas o tanto de braços de cristianismo que existem, que foram criados a partir dos ensinamentos desse homem, durante 3 anos. Imagina se a gente conseguisse ter esse impacto na vida das pessoas que vivem conosco dentro do nosso lar durante 3 anos. Jesus fez isso para a humanidade toda, né? Então, qual é a capacidade de um homem desse? Depois o Espiritismo, que foi apresentado por Jesus como consolador, que vinha ensinar coisas que Jesus não podia ter explicado, porque, claro, se ele estava falando com gente de pré-primário, como é que ele podia falar de lição de universidade? Mas também vinha ensinar o básico. Gente, isso é tão fácil de entender. Se a gente for voltar para Moisés, 5.000 anos atrás, aos 10 mandamentos, a gente vai ver que a gente não entendeu eles até agora. Que o entender significa o viver. A gente consegue ler, mas a hora que a gente lembra, que a gente vê os mandamentos, de não matar, não cometer adultério, não roubar, valorizar o pai e a mãe, não desejar a mulher do próximo. Gente,
tudo isso aqui tá assim, pé. Não aprendemos ainda. Então, precisa de haver essa lembrança para que a gente, uma hora, acorde. Principalmente nós passando agora, nesse momento de transição planetária, em que vai ser um planeta onde o bem prevalece sobre o mal. Ainda existe sofrimento? Existe. Mas esse sofrimento vai ser muito menor do que o sofrimento que a gente conheceu no século XX. Então, a gente tem dentro de nós essa esperança de que com um planeta de regeneração, o século XXI vai ser um século muito mais feliz, de religação a Deus. Inclusive, nos livros do Chico, eu estava escutando umas palestras do Geraldinho de Mello, que conviveu bastante com o Chico, ele falando, então, do século XX como conhecido como o século das grandes guerras, como o século do despertamento da tecnologia nos últimos anos, e o século XXI como sendo uma segunda onda do renascentismo, em que vão estar vindo aqui espíritos como Victor Hugo, como Emmanuel, como Bezerra, para trazer a elevação da Terra para um outro patamar. Então, vai ser um crescimento não só moral, por causa desses espíritos evoluídos que vão estar vindo, mas estão vindo espíritos que têm um conhecimento pleno de artes também, para melhorar a qualidade do pensamento do planeta. Então, é importante a gente olhar para o espiritismo exatamente como esse consolador. Ele vem, é um gravadorzinho que vem e fica repetindo, mas também esse braço de novos ensinamentos, né? De explicação, de tirar o véu da letra daquilo que Jesus falou, através das parábolas, e explicar para a gente o que é que significa mesmo. E aí a gente começa aí nessa pergunta 614, que é: o que é essa lei natural? O que é a lei natural, pessoal? É a lei de Deus. Então, a lei natural é essa lei que rege todo o universo. A lei natural não é só a lei de vida e de morte, é a física, é a química, é a biologia, é tudo. Todas as vezes que um físico está fazendo um experimento, ele está usando a lei natural. Quando um astrônomo está usando as fórmulas de matemática para calcular as distâncias e a interação entre os planetas, ele está usando essa lei natural. É importante a gente lembrar que essa lei natural é a única que rege o universo. E ele fala aqui nessa pergunta 614, é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, essa lei de Deus que prevalece em todo lugar é o nosso modelo. E aí, eu achei fenomenal que os espíritos, eles começam a dar detalhe, porque se eles falassem só isso, a gente ia ficar meio perdido aqui, tá bom, mas o que significa isso mesmo? E aí eles começam a dar características dessa lei natural. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, ela fala que é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então, a lei não é a lei da sociedade que existe aqui, não é a lei dos Estados Unidos que vai trazer a nossa felicidade, não é a lei do Brasil que vai trazer a nossa felicidade, porque essas leis são leis imperfeitas que foram criadas por homens imperfeitos. Na pergunta 615, ele fala: essa lei é eterna e imutável como o próprio Deus. Lembrando que todas as leis divinas são perfeitas e imutáveis, como eu estava falando. Por isso que a mesma equação de matemática que a gente pode usar no microcosmo pode ser usada no macrocosmo, porque é a mesma lei. E é uma lei perfeita, que não tem nenhum tipo de boundary, não é? Não, essa lei só funciona aqui nessa Terra, mas no outro planeta não. Não. Deus é perfeito e ele criou aí um cobertor de leis que funciona em todos os lugares. Na pergunta 617,
ele fala que todas as leis da natureza são leis divinas. Na pergunta número 1, a gente vê no Livro dos Espíritos que fala que Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo vem de Deus. Tudo que Deus cria é perfeito. Na pergunta 618, ele fala: são apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que habitam. E a gente já viu isso em outros estudos. No nosso curso sobre o perispírito, a gente viu, inclusive, que a tabela periódica que existe para reportar os elementos na Terra é diferente da tabela periódica que vai existir em Júpiter. Porque os elementos químicos de um planeta dependem da sua evolução, porque eles são feitos através do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, ele é particular de cada planeta. Dito isso, a lei é sempre a mesma. Ele pode estar usando ingredientes diferentes. Por exemplo, eu sou gluten free e dairy free. O meu bolo segue o mesmo tipo de receita: leite, farinha e ovo. Mas o leite que eu uso não é o leite de vaca. A farinha que eu uso não é a farinha do trigo. E é isso que ele está querendo dizer. As leis são as mesmas, mas os elementos que estão sendo usados vão ser elementos diferentes porque eles são adaptados a cada planeta. Na pergunta 647 e 648, ele fala: a lei divina ou lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E essa máxima é apenas uma parte da lei. Uau! Vou ler isso de novo. A lei natural ou divina abrange todas as circunstâncias da vida. E essa máxima é apenas uma parte da lei. Então, quer dizer, o nosso conhecimento é tão pequeno, porque a hora que você fala que abrange tudo, você fala, mas já abrange todas as circunstâncias da vida. Então ele fala, eu preciso dar mais guias, mais detalhes para vocês. E aí é que ele continua na 648. Os homens precisam de regras precisas. Os preceitos gerais e vagos podem deixar a porta aberta para outras coisas, a meias verdades. E a gente precisa tomar cuidado com essas meias verdades, porque a gente vê dentre as religiões ou dentro os políticos o tanto de meia verdade que existe. E a tormenta que isso pode acontecer, porque as pessoas conseguem influenciar uma multidão numa mentira, simplesmente porque existe uma verdade dentro daquela história, né? E aí o que ele faz? Ele pega essa lei divina ou natural e divide ela em 10 leis, para que a gente não tenha dúvida do que é que a gente tem que fazer, de quais são as leis que regem o universo. E essas leis são a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e, por fim, a mais importante de todas, a lei de justiça, amor e caridade. E a gente vai estudar todas essas leis. Agora, quando a gente pensa nessas leis, uma coisa que é importante a gente lembrar é que essas leis, elas da mesma forma que o decálogo, elas podem ser organizadas, agrupadas de formas diferentes. A relação do homem para com Deus, a relação do homem em relação a si próprio e a relação do homem em relação ao próximo, que é o que a gente vai estar falando um pouquinho de uma forma geral na aula de hoje. Primeira coisa que, se a gente perguntar, por exemplo, para um cristão há alguns séculos até hoje, onde é que está escrita a lei? Vou falar, está na Bíblia. No Velho Testamento, no Novo Testamento? Ou vai falar, está na Torá?
E o que a gente vem aprender no Espiritismo é que todo mundo tem essa consciência da lei de Deus, independente de onde nasceu, independente do credo. Por quê? Porque essa lei, ela não está guardada do lado de fora, essa lei não está dentro de um livro, essa lei foi colocada dentro da nossa consciência, como diz Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, no capítulo 10. Todos nós temos dentro da consciência a lei de Deus. E a gente sabe, no fundo, o que é necessário para a nossa felicidade. Então, todas as vezes que a gente se entrega a qualquer tipo de abuso, a gente sofre. Então, a gente tem a nossa consciência de culpa e, como infratores, nós mesmos procuramos o ajuste com essa lei. Isso, como eu falei, está no capítulo 10 desse livro da Joana de Ângeles. Mas como eu estava comentando, essas 10 leis, elas podem ser agrupadas em 3 partes. As leis moram aqui, dentro da nossa cabeça. Mas para ajustar, para ajudar a gente a entender bem essas leis, a gente pode organizá-las em 3 partes. A primeira é a relação de Deus, de nós com Deus. E aí a gente pode pensar, né, que é a lei de adoração. E quando a gente olha num dicionário, que é adorar, a palavra adorar tem um aspecto muito exterior, de ato exterior. E o que a gente aprende no Espiritismo é que a palavra adorar tem um significado bem diferente de simplesmente ficar sentado, ajoelhado no milho, de mãos juntas, rezando. É muito mais do que isso. O segundo grupo é a relação do homem consigo mesmo, nós conosco mesmos, que são os nossos deveres como espíritos eternos. E o terceiro grupo que a gente vai falar são os nossos deveres em relação ao nosso próximo. E esses deveres estão diretamente ligados à prática da caridade, né? Quando a gente lê a pergunta 614, como eu falei, a gente vê que essa lei natural está em todos os lugares, no biólogo, no físico, no químico, no médico, no engenheiro, no matemático, as leis são as mesmas. Elas são imutáveis, são perfeitas. Quando a gente olha na pergunta 624, a relação do homem com Deus, tem uma pergunta que Kardec faz sobre a lei da adoração. Peraí, deixa eu entrar aqui. A pergunta, na verdade, é 649. Em que consiste a adoração? Essa é uma pergunta de Kardec aos espíritos. Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem se aproxima de Deus. E como é que a gente eleva o nosso pensamento a Deus? Quando a gente faz uma meditação, quando a gente faz uma boa ação. A gente não precisa estar dentro de uma igreja para fazer isso. E esse coronavírus está mostrando isso para a gente, que a gente pode continuar a nossa ligação com Deus sem nenhum templo de pedra. Essa ligação é uma ligação mental. Quando a gente está brincando com os nossos filhos, quando a gente está fazendo caridade para alguém que está sofrendo, a gente está se aproximando de Deus. Outra coisa que é importante é que à medida que a gente se aproxima a Deus, a gente se transforma numa coisa melhor. Da mesma forma, se eu me aproximo a um viciado, uma pessoa que fala muitos palavrões, devagarinho
o meu comportamento vai se modificando. Daí a importância da gente trazer essa religiosidade, essa ligação com Deus para o nosso dia a dia. É daí que acontece essa transformação. É pela convivência, pela troca. Por ser um sentimento inato do homem, a gente vê que essa adoração é feita através do nosso coração, do nosso sentimento. Na pergunta 653, ele fala: a adoração exterior é útil? Então adianta eu ir lá acender vela, ou pagar missa, ou andar e fazer aquelas caminhadas longas, enfim. E aí ele responde que é útil desde que não seja de mentira, só como um ato exterior. Mas ele fala só o que é feito pelo coração, só pela nossa conduta, que é feito pela nossa conduta, é o que realmente importa. Na pergunta 659, ele pergunta: qual o caráter geral da prece? E aí ele fala: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A gente está conversando com Deus quando a gente está fazendo uma prece. Então, a prece não é mais uma liturgia. Então, a gente pensar nas igrejas do passado em que faziam a prece em latim, com a pessoa virada para frente, não é isso. Essa prece que eu não entendo o que eu estou falando não tem valor. A prece, para ter valor, tem que ser feita de uma forma simples, sentida, de verdade, do meu coração, me unindo a Deus. Então, a lei de adoração está dentro dessa lei divina que une o homem com Deus. Quando eu penso no homem consigo mesmo, existem outras leis dentro daquelas 10 leis que fazem isso. Por exemplo, a lei do trabalho. Eu tenho que cuidar do meu sustento. A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da perfeição moral. Então, é importante a gente entender que se existe um determinismo na nossa vida, é que um dia nós seremos todos perfeitos. Assim como Jesus. Na questão 597, ele fala: qual é o pior defeito que a gente pode ter? Espera só um pouquinho. E essa é uma pergunta importante. Que ele fala: o egoísmo é o defeito mais difícil de nos desligarmos. O apego à matéria, isso a gente estava falando alguns minutos atrás. Toda vez que eu tiver o meu interesse ligado em fazer qualquer coisa do bem, eu quero levar algum tipo de vantagem, eu estou no caminho errado. O egoísta dá mais atenção à vida material do que à vida moral. Agora, então a gente viu que tem algumas leis que estão ligadas aqui, o homem consigo mesmo, como eu vou repetir, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição. Quando a gente vai aqui no homem para com o próximo, existem outras leis que nos ligam a Deus. Primeiro, a gente tem que lembrar, na pergunta 625, ele fala: Jesus é o nosso guia. Jesus é a moral de Deus viva. Então é interessante a gente pensar que o evangelho não é de Jesus. A gente não está estudando o evangelho de Jesus. Isso aí foi assim um clique para mim. A gente não estuda o evangelho de Mateus, a gente não estuda o evangelho de Lucas. Não, a gente está estudando o evangelho de Deus. São as palavras de Deus.
que foram trazidas para a gente através da boca de Jesus. Isso é importante a gente ter essa consciência. Esse evangelho, através das suas traduções, pode ter vindo aí com alguns defeitos. Mas a mensagem foi dada, pois na pergunta 625, quando eles perguntam qual é o modelo mais perfeito que a gente conheceu? Jesus. Aí na 647 ele pergunta: toda a lei está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? E aí é muito interessante porque a resposta é falar assim: certamente essa máxima encerra todos os deveres do homem uns para com os outros. Mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação, pois no contrário deixarão de praticá-la como fazem até hoje. Então quer dizer o quê? Eu preciso viver a lei. Eu preciso ser bom. Eu preciso trabalhar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a caridade no próximo. Eu não consigo ser bom sem ser justo, sem ser puro. A única pessoa verdadeiramente justa e pura que a gente viu foi Jesus, né? Que praticava o amor e a caridade sem nenhum interesse. Quando a gente pensa na nossa justiça hoje, pé quebrada, né? Que fala aí da justiça cega, ela é cega mesmo, mas ela não é cega porque ela quer tratar todo mundo igual. Ela é cega porque ela é cheia de erros. Porque a nossa justiça é uma justiça que pune, mas que não educa. Uma justiça que encarcera, mas que não coloca amor, que não ajusta. Então, isso também eu fiquei pensando dentro do nosso lar, né? O quanto nós conseguimos trazer essa justiça do amor, da caridade, com as pessoas que convivem com a gente no nosso dia a dia, nesse nosso próximo mais próximo, né? As leis, dentre as 10 leis que a gente viu, as que estão mais ligadas da ligação do homem em relação ao seu próximo são a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só, é a última lei, é super importante, porque sem justiça não dá para ter nem amor nem caridade. E que se a gente fosse olhar todas as outras leis e tentar priorizar, a gente pensaria que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante de todas. No capítulo 6, a gente vai ver, mais uma vez, falando do Cristo, né? Voltando àquela pergunta que fala de Jesus como nosso modelo, como nosso guia. No Evangelho a gente vê Allan Kardec trazendo isso também, e eu vou fazer uma ligação da mesma forma que eu estou fazendo essa ligação das leis morais com as leis, com o livro dos Espíritos. Desculpa. Esses 3 grupos, né? Desculpa. A ligação do homem com Deus, do homem consigo próprio, do homem com o próximo, com as leis morais, eu vou trazer isso para o Evangelho também. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê uma coisa muito interessante, que é o título do capítulo é o Cristo Consolador. Falando de novo desse papel consolador de Jesus. Agora, a gente tem que lembrar de novo que o Evangelho não é de Jesus. As palavras saíram da boca de Jesus. Esse consolo está vindo de quem? De Deus. Pai. Perfeito, imutável, eterno. Quando a gente vai para o Evangelho, então mudando de livro, e Kardec tinha uma capacidade de organização de pensamento, que isso daí que eu estou falando eu não tirei da minha cabeça, né? Então, pegar, conectar as 3 revelações, organizar com as leis morais e trazer essas leis morais e replicar elas no Evangelho, porque a gente já viu que uma parte do Livro dos Espíritos foi desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é isso que a gente vai ver agora.
Quando a gente pensa nas leis morais e o evangelho, na primeira parte, que é em relação o homem em relação a Deus. Se vocês quiserem anotar, eu achei bem interessante essa minha pesquisa aqui. Se a gente olhar, capítulo 3, fala que todos os orbes fazem parte da criação de Deus. Pluralidade dos mundos habitados. Deus criou tudo. Capítulo 16, ele fala que a gente não pode amar a Deus e a Mamon. Que a gente não pode vender a nossa dignidade por alguns milhões de dólares. E, infelizmente, hoje a nossa sociedade ela se preocupa muito mais com a conta bancária do que com a ética. Capítulo 19 fala da nossa fé que transforma montanhas. E ele lembra que essa fé pode ser encontrada em qualquer lugar e que essa montanha vai ser movida em qualquer lugar. Onde há alguém com fé, se move montanhas, acontece milagres. No capítulo 27, ele fala: pedi e obtereis. Lembrando que a gente bate na porta e a porta se abre. Pode não ser a resposta que a gente quer, mas os nossos pedidos estão sendo ouvidos. As leis divinas regem os pedidos que a gente faz para Deus. E é por isso que às vezes a gente fica pedindo a mesma coisa e não dá certo. Porque existe essa ordem no universo. E ele ensina como a gente deve pedir. Pedir com humildade, pedir com paciência, pedir com amor, pedir com resignação, sem revolta, sem briga, sem gritaria. Porque muitas vezes a gente conversa com Deus rezando, gritando com Deus, brigando com Deus, que nem criança mimada. Todos nós já passamos por isso. E a gente tem que parar e lembrar que quando uma criança vem falar com a gente, pedir uma coisa gritando, a gente não ouve. Da mesma forma que a criança não ouve a mãe gritando. Então a gente tem que lembrar da forma como a gente se aproxima de Deus e como a gente conversa com Deus. No capítulo 28, ele coloca a coletânea de preces. Você vê que Kardec não confiava nem na forma como a gente conseguia rezar. E aí resolveu dar uma cartilha. Ó, se você falar que você não sabe rezar, vai lá. Ó, essa é a prece para inimigo, essa é a prece para quem morreu, essa é a prece que está sofrendo. Agora, uma coisa que é importante a gente ver é que cada um ora de acordo com o que é. Tem gente que ora simplesmente falando, Deus, me ajuda aqui. E tem gente que faz aquela prece que parece um livro, usando palavra complicada. No momento da prece, o importante é a gente lembrar que a gente está expressando aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente. Sem complicômetro, né? Então a gente não... E se outro dia estavam falando assim, mas eu não sei que prece fazer lá para o passe virtual. Gente, é uma prece. Se está aí em dúvida como rezar, então vai lá na cartilha de Kardec e procura uma prece. Ele colocou um monte de prece lá, usa com as suas próprias palavras, lembrando que isso foi escrito há 150 anos atrás, né? Então, ajusta para a sua realidade. Quando a gente pensa no segundo grupo, que é o homem para consigo mesmo, e a gente olha para o Evangelho segundo o Espiritismo, o cor está nas bem-aventuranças. Então, capítulo de 5 a 10 do Evangelho. Depois ele fala da perfeição moral. O que é ser perfeito? Humildade, resignação, misericórdia, ser manso e pacífico. Ele fala que se a gente seguir se a gente tiver essas qualidades, que a gente vai estar no caminho certo para chegar perto de Deus. No capítulo 17, ele dá a receitinha para a gente, de como é que a gente chega para ser perfeito. No 23, ele fala, Kardec escolheu a estranha moral, e é interessante porque ele quis mostrar que a gente precisa se desprender das palavras, muitas vezes, para entender Jesus. A gente precisa contextualizar os ensinamentos de Jesus. Porque senão a gente vai olhar para algumas coisas
como aquela lista, e vai questionar. E aí fica aquela meia verdade e meia mentira, como a gente falou. Então, a gente colocar em contexto o porquê Jesus falou isso. Qual era o momento? O que será que ele queria dizer? No capítulo 25, ele fala, buscai e achareis. Então, ele fala que a nossa caminhada para a perfeição é uma caminhada de buscas e achados. Eu vou repetir. A nossa caminhada para a perfeição, que é essa nossa caminhada para a felicidade, é uma caminhada de buscas e achados. Demora, a gente bate a cabeça. Quando a gente pensa no terceiro grupo, que é nós em relação ao próximo, tem o Cristo Consolador, então modelo e guia. Depois no capítulo 11 ele fala amor ao próximo. Capítulo 12 ele fala amar aos inimigos. No capítulo 13 ele fala da caridade, que não é para a mão direita saber o que faz a esquerda. No capítulo 14 ele fala honrar os pais. No capítulo 15 ele fala fora da caridade não há salvação. No 16 ele fala não dá para servir Deus e a mamão. No 17 ele fala do sede perfeitos. No 22 ele fala não é para separar o que Deus uniu. No 24 ele fala não é para colocar o que você aprendeu embaixo da mesa. Não coloca a candeia embaixo do algueire. No capítulo 26 ele fala é para dar de graça o que você recebeu. Então, para quem quiser entender as leis morais, tanto pode ler o Livro dos Espíritos, como pode esticar e ir para o Evangelho para conseguir entender em mais detalhe qual é o conceito moral dessas leis. Imagina se os Espíritos tivessem parado, não, a lei moral, a lei divina é a que rege o universo todo, ponto. A gente não ia ter entendido nada. Tem 20 minutos que eu estou falando, explicando o que é isso. E esse conteúdo está no Livro dos Espíritos e está no Evangelho, né? Na pergunta 886, Kardec pergunta o que é caridade? E ele fala, benevolência para com os outros, indulgência pela imperfeição dos outros e perdão das ofensas. E eu quis colocar isso como uma ligação para a próxima parte do nosso estudo aqui, que é o bem e o mal. Né? Então, se a gente tiver dúvida, então tá bom, o que é? Porque a gente já viu que sim, se a gente não viver com justiça, a gente não vai conseguir ser caridoso. Então, a gente precisa ser benevolente, a gente precisa ser indulgente, a gente precisa perdoar. Essa é a receita. Se a gente consegue fazer, é outro problema. Mas aqui tá a receita. Quando a gente vai para a segunda parte do rodeiro 2, o bem e o mal. Voltando, pergunta 629. Na pergunta 629, ele fala qual a definição da moral. A moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. De novo, evangelho não é de Jesus. Evangelho é de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Por isso eu coloquei o negócio da caridade, que é o amor ao próximo. Tá vendo como tá tudo ligado? Na pergunta 642, para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Só fazer o mal é suficiente? Não, não é. É preciso fazer o bem, no limite das suas forças. E cada um de nós, essa resposta é de sacolejar as cadeiras. Cada um de nós vai responder, não só pelo mal que você fez, mas pelo bem que você podia ter feito e não fez. Então, se eu souber que tem uma pessoa sofrendo, e eu cruzei o braço, fechei o olho, saí do lado, lembrando aí da evangelização, eu vou ser responsável por isso. Então, a gente tá achando que a gente tá bonzinho nessa vida, que tá tirando nota 10, né? E aí a gente escuta
essa pergunta 642 e pensar quantas vezes a gente fecha o olho para a dor do outro. Porque a gente não quer ter dor de cabeça. Eu penso, não, já tem muita coisa acontecendo na minha vida, eu não consigo me dividir em 100. A gente vai ser responsável. Se a gente podia ter feito alguma coisa dentro do limite das nossas forças, a gente tem que fazer. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Ele fala arrastamento? Sim. Irresistível, não. Então é importante a gente lembrar disso, porque a gente vive dentro de uma atmosfera viciosa, o nosso próprio planeta. No momento que a gente está vivendo isso, essa transição planetária, está um momento de ebulição total. Discussão, tristeza, desespero, suicídio, confusão nos estados. Isso tudo reflete o que nós somos. A intemperança de cada um dos indivíduos está refletindo na atmosfera do planeta. Mas ele está falando, se a gente tiver a força de resistir, a gente vai conseguir receber a influência dos bons espíritos. E a gente vai conseguir fazer o bem. Daí, o orar e vigiar. Então, a gente lembrar que a gente está passando por uma sacudela grande. Quem tem mediunidade sente isso claramente. É realidade? É realidade. A nossa defesa é a prece. No capítulo 17, item 8, ele fala: o bem está relacionado à virtude. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, honesto, modesto. São qualidades dos homens virtuosos. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, a gente tem que lembrar que, se a gente tiver dúvida, estou fazendo o que é certo e o que é errado, a gente vai lá, abre o capítulo 17, estou no meu escritório, estou com vontade de fazer uma coisa, não estou em dúvida o que eu faço. Então, para, respira, vai tomar um lanche, pensar um pouco, abre o Evangelho, capítulo 17, item 8, e vê o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, bate com o que eu estou aprendendo na doutrina espírita? Sim ou não? A gente tem que lembrar que Jesus falou, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Então não dá pra gente passar uma tinta vermelha e fingir que as coisas não são aquilo que são. São. Então, a nossa consciência vai sempre gritar mais alto. E é por quê? Porque a nossa consciência é onde está a lei de Deus. Então, a gente sabe. E essa lei de Deus é para ser usada em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo. Então, muito conteúdo hoje, né? Tadinho de vocês. Bom, acabou a aula. Agora é só, vou tirar todo mundo do mute para a gente usar esses últimos 5 minutos para refletir sobre algumas coisas. Tirei todo mundo do mute. Então, vamos lá. Se a gente for pensar, onde é que está o Evangelho? O Evangelho está na Bíblia? Não. Não, não está. Nas leis de Deus. Em Deus. Deus, exatamente. Onde é que está? Deus. A lei de Deus está na nossa consciência. Isso mesmo. Né? A lei de Deus está na consciência. O Evangelho é a lei de Deus. Está escrito, mas não é. Não é a lei. Ela é parte, ela representa... O Evangelho vem de Deus, né? Apesar que ele foi apresentado através de Jesus. Né? Ele foi
apresentado, Separar ensinado. a criatura do Criador, né? Então, como É, você está falando, ele não é o todo, ele é uma parte, né? é uma parte. E como é que o bem está relacionado à moral, pessoal? O bem é que É o nos que está na aproxima de Deus, né? consciência. O bem é que nos aproxima da moral. Uhum. Eu diria isso. Fala, mamãe. Você sabe, eu estou achando essa relação de perguntas tão importante que, em vez de responder assim, verbalmente, a gente podia combinar de responder por escrito. Tá bom, depois eu mando para todo mundo. A gente tem mais 3 minutinhos só para a gente conversar e a gente manda para você. Porque quando põe no papel, a gente pensa mais, a gente desdobra o raciocínio, o aproveitamento será muito melhor, né? Uhum. E antes de você gastar os 3 minutinhos últimos, eu queria dizer que eu me lembrei, quando você falou da prece, eu me lembrei de uma passagem da vida de Madre Teresa de Calcutá, que um jornalista uma vez perguntou para ela: o que a senhora fala para Deus quando a senhora reza? Aí ela disse: eu não falo nada, eu só ouço. O que você ouve? Fala para a senhora. Ele não fala nada, ele só ouve. É bonitinho demais, né? Então, é a entrega. Eu sou em Deus, ó, a minha vida está nas suas mãos. Bom, alguma consideração e por que existe o mal? Por que tem o mal aqui no mundo? Se a gente tem que estudar o bem e o mal, a gente sabe que o mal existe. É porque a gente não aprendeu a fazer o bem ainda, então faz o mal. O mal é a ausência do bem, né? A gente está fazendo. É, como a gente diz, a ausência do bem. Esqueceu o bem. Esqueceu a lei. Esqueceu a lei. Se afasta da lei, né? Se afasta da lei, então entra no mal. Né? Eu não sei Como se é que a palavra é consegue necessário. diferenciar esse bem do mal? Então, eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que não sei se é necessário, né? Eu não sei dizer se é necessário. Eu sei que eu acho que vai de acordo com o nosso despertar da nossa consciência, né? O que eu achava que era mal há 5 anos atrás é diferente do que eu acho que é mal hoje. Porque levando em consideração que o mal é a ausência do bem, né? Então, é aquilo que você estava falando. A gente acha que a gente está super bonzinha porque nunca matou ninguém, porque nunca fez uma coisa assim, nossa, muito grande. Mas, às vezes, o bem que a gente deixa de fazer acaba sendo mal porque você não fez o bem. E a minha consciência do que era fazer o bem há alguns anos atrás é diferente do que é hoje. Então, acho que faz parte da evolução. Não sei se é necessária no mundo, mas ela acaba sendo... Eu vejo muito mais assim, faz parte da evolução. O que eu achava que era mal ontem não é o que eu acho hoje, nem o que eu vou achar amanhã. Então, eu vou evoluindo para cada vez e fazendo, se Deus quiser, né? Se eu tomar as decisões certas, fazer cada vez mais o bem ao invés do mal. Eu penso nisso igual... desculpa, Luiz. É igual, tipo, quando a gente fala sobre escravidão, e antigamente as pessoas ainda falavam: mas eu trato tão bem ele, sabe, o meu escravo. Então, assim, é tão, né? Como antigamente isso era uma coisa tão... ruim, e as pessoas ainda achavam que estavam fazendo bem de estar com aquela pessoa dentro de casa ou tratando ela bem, né? E eu queria falar, né, acho que a pergunta 629, entre 629 e 640, que ele, quando Allan Kardec pergunta, né, e aí a resposta é só você pensar o que você gostaria que fizesse para você. Né? Então, é muito simples. Tudo isso que a gente está comentando, faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, sobre a escravidão, sobre achar que, né, a Jessie falou agora, a gente acha que está fazendo bem, né? De repente não está sempre fazendo bem. É muito simples a resposta, né? Do tipo, como a gente acabou de ver aqui no estudo anterior, que as regras, as leis têm que ser mais claras possíveis para reduzir a possibilidade de, né, viagens que o homem faz. A resposta que a Allan Kardec deu está muito simples e direta. Pense no que você gostaria que fizesse com você.
né? E aí vai para mim isso pega muito com aquela lei maior que é amar ao próximo como a si próprio, né? Então é muito simples, né? Tudo volta para o amor, e que aí o Haroldo, na palestra dele, aqui é maravilhosa, né? Ele fala sobre a justiça, sobre o amor e a caridade, né? O quanto Verdade. É. essa tríade junta forma o bem e que leva a moral e que é o caminho, né? Para mim, resume a doutrina espírita, é algo tão simples quanto isso. E o quanto a gente não consegue absorver isso no fundo, né? O quanto é difícil para a gente viver isso 100% no dia a É dia. importante a gente lembrar disso, né? Que o ser espírita, né? Esse ser cristão, não é a gente saber rezar, é a gente viver, é a gente incorporar, né? É a prática mesmo. Que eu acho que muitas vezes a gente esquece, a gente acha que só tem que praticar 3 vezes por semana. Não, é 24/7. Não é o falar bonito, né? É o fazer bonito. E sem mostrar, né? E sem... Interesse. É, Desinteressadamente. sem a vaidade, né? O que muitas vezes É. é difícil, enfim. Não é simples. Eu vou passar essas perguntas para vocês, então, vou colocar no Google Classroom, que já passou o horário aí para todo mundo poder jantar. Mas fica aí. No final de semana eu vi o filme do Divaldo. Tá no YouTube. Nossa, que homem incrível. Eu acho que foi dirigido pela Joana. Boa, com certeza. Ah, tem aí a mãozinha dela. A bichinha era dura. É Muito disciplinada. bom. Levava ele. Muito bom. Isso. Agradecendo nesse instante a oportunidade desse estudo, dessa comunhão, desse aprendizado, né? Que a gente, lendo, estudando, conversando, a gente vai sedimentando esses ensinamentos. Essas leis que parecem assim simples, elas saem do papel e começam a entrar dentro da nossa cabeça, né? Traduzindo o que é essa lei, o que representa essa lei dentro do meu dia a dia, dentro da minha vida. Como é que eu posso aplicar essa lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de adoração, a lei de progresso, a lei de destruição, enfim, cada uma delas no meu dia a dia. Nós agradecemos profundamente a Kardec, que veio e deixou esse tesouro para que a gente conseguisse compreender os ensinamentos de Jesus, que já vieram aí sendo construídos em cima dos de Moisés, e que a gente não vem entendendo há tantos milênios. Obrigado, Mestre, pela tua paciência conosco, como governador planetário, cuidando de todos nós, como seus irmãos pequeninos que somos, ainda engatinhando aí na nossa perfeição moral. Obrigada, Pai, pela tua paciência infinita para conosco. Auxilia-nos, Senhor, na nossa trilha, a caminho da nossa perfeição moral, para que nós possamos, como espíritos eternos, despertar um pouquinho mais nessa encarnação, fazendo bem, vivendo o seu amor, o seu evangelho, por todos aqueles que convivem conosco, dentro e fora do nosso lar. Graças a Deus. Deus, é Jesus. Então, boa noite.